Olá pessoal, eu sou o Diego e hoje nós vamos falar sobre o HC-SR04, um sensor ultrassônico muito utilizado em projetos com Arduino. Se vocês derem uma reparadinha, se vocês perceberem o formato do HC-SR04, ele lembra bem um olhinho de um robozinho, Você se lembra do filme Wall-E? É um filme de animação americano produzido pela Pixar em 2008. Então tem a história do Wall-E, que foi criado no ano 2100 para limpar a Terra. Eu não vou dar mais spoiler não, mas é um filme bem legal. Se vocês observarem aí o olhinho do Wall-E, ele se parece muito com o sensor. Só trouxe aí para vocês verem essa curiosidade. Mas quando você fala em sensor ultrassom, nós estamos falando do quê? Então, o ultrassom ele é o nome dado às ondas sonoras cujas frequências encontram-se além do limite da audição humana. Então, se vocês observarem aqui, algumas bibliografias trazem que o espectro audível começa a partir de 16, outras defendem que é a partir de 20, Mas certo é, o que está abaixo disso é considerado infrassom, e o que está acima de 20.000 ou 20K, Lembrando que o K vale 1000, então 20 kHz, o que está acima disso é considerado ultrassom, só para vocês saberem aí do que nós estamos falando, Então, o que é um sensor ultrassônico? É um sensor capaz de detectar a existência de objeto por meio do envio de sinais de ultrassom. Observe, conforme esse objeto se movimenta, aqui nós temos a detecção, A detecção do que? Da distância em que esse objeto se encontra. Além de detectar, ele também consegue medir a distância, É uma técnica muito comum para ser utilizada na hora de detectar se há um obstáculo na frente de um robô. Então, é um sensor bem útil para poder fazer esse tipo de tarefa. E onde nós podemos utilizar? Como eu já disse, com o robô, e várias aplicações que envolvem assim, a questão da detecção de objetos e a medição de distâncias. Claro que cada item tem a sua particularidade. Há outros modelos de sensor ultrassônico, mas aqui nós vamos focar o estudo em cima do HC-SR04. Aqui é a carinha dele, o formato do módulo. Então nós temos um transmissor e um receptor. Basicamente, o transmissor eu posso comparar ele como um alto-falante, Eu posso comparar o receptor, fazer uma analogia, com um microfone. Então, enquanto o transmissor emite o sinal, o receptor vai ser responsável por captar a volta, Ou seja, o sinal refletido, o tempo que isso vai levar até chegar de volta para o receptor. Então, esse aqui transmite, envia um sinal, e esse aqui é responsável por captar essa reflexão do sinal. Aqui nós temos uma animação que pode nos ajudar a compreender melhor. Então nós temos essas etapas: primeiro envio, depois ocorre a reflexão do sinal enviado e assim acontece a detecção do sinal refletido. Vamos observar? Olha aqui, a transmissão. Então o sinal é enviado, vamos novamente, envia o sinal, reflete no objeto e volta aqui para a recepção desse sinal, E a distância do objeto. Então nós vimos como que acontece o envio e a reflexão do sinal. Legal, detectou que tem um objeto. Mas como que eu faço para calcular qual a distância desse objeto? Para isso, eu vou recorrer aí à física para que nós possamos entender qual a relação entre distância, velocidade e tempo. Então aqui tem esse triângulo que vai nos ajudar bastante com isso. Então se eu quero saber a velocidade, esse item aqui, observa que o d está sobre t, a distância está sobre o tempo, Então quem que é velocidade? Distância sobre o tempo. Quem que é o tempo? A distância sobre a velocidade. E quem que é a distância? Velocidade vezes tempo. Então esse triângulo vem para nos ajudar a compreender e tentar de certa forma lembrar mais facilmente como ocorre a relação entre essas grandezas, certo? E no caso do sensor ultrassônico, como nós vamos utilizar esse conhecimento? No caso do sensor, a distância é o que nós queremos descobrir, certo? Então aqui vai o nosso ponto de interrogação.
E a velocidade? A velocidade, como nós estamos utilizando o ar como meio, nós podemos considerar uma velocidade aí em torno de 340 metros por segundo. Essa é a velocidade do som, né? Então, quando nós falamos ultrassom, nós devemos lembrar que vem de som, a velocidade do som. Então, como nós vamos conseguir o tempo? Nós temos a distância, nós queremos descobrir. A velocidade do som nós temos. E o tempo? De onde vem? O tempo é fornecido pelo sensor em microsegundos. A unidade de medida que o sensor retorna para a gente é em microsegundo, né? E agora você pode perguntar, mas por que você está dividindo dessa forma por 2, se aqui eu não tinha essa divisão por 2? Porque vocês viram anteriormente, né? Olha aqui, ó. Nesse momento, o sinal vai, o sinal volta. Então, nós temos uma ida e uma volta. Esse mesmo trajeto que eu quero descobrir, o som percorre 2 vezes. Uma vez para ir, outra vez para voltar. Então, como o som percorre 2 vezes, nós não queremos saber a distância de ida e volta, né? De ida e volta. Nós queremos saber apenas a distância. Por isso, nós dividimos aí por 2 essa forma. Mas e se eu não tiver nenhum objeto na frente, né? Como que vai acontecer reflexão? Não vai haver reflexão, né? Então, se você não tem objeto, não tem reflexão, você não vai conseguir detectar o retorno desse sinal. Então, dessa forma, automaticamente você tem aí uma forma de utilizar que, dado uma determinada quantidade de tempo, ele entende que não tem um objeto à sua frente, né? Como está dito aqui, ó, o sinal enviado, né, não vai ser refletido. Isso significa que o valor de tempo na forma tende ao infinito. E, logicamente, como são diretamente proporcionais, a distância também vai tender ao infinito. Então, tem um recurso para detectar que não há um objeto, certo? Mas observe o seguinte, a velocidade está em metros por segundo. O tempo calculado pelo sensor é em microsegundo e nós queremos a distância em centímetro. Olha só quanta coisa diferente aqui. Então, para isso, nós precisamos fazer o quê? Uma conversão. Nós precisamos converter metro por segundo em centímetro por segundo. E como nós fazemos isso? Dessa forma. Então, nós temos aqui que sabemos que a velocidade do som, né, em condições aí, em algumas condições de temperatura, é 340 metros por segundo. Então, vamos, sem entrar em detalhes, vamos considerar 340 metros por segundo. Então, 1 centímetro é igual a 1 sobre 100, que é igual a 0,01 metros, né? Então, como que eu passo metro por segundo para centímetro por segundo? Simples. Eu tenho aqui 340 metros por segundo, eu vou ter 34.000 centímetros por segundo, né? Mas como que eu faço essa continha para poder chegar nesse valor? Você pode fazer da seguinte forma. Por exemplo, aqui, ó. 1 metro, nós sabemos, né, que 1 metro é igual a 100 centímetros. 340 metros é igual a quanto, né? Aqui é a nossa interrogação. Então, faço aqui a multiplicação cruzada. Então, eu tenho um x que é igual a 340 vezes 100, certo? Logo, eu vou ter aqui que x é igual a 34.000, o quê? Centímetros, certo? Eu posso fazer a regra de 3, né, para poder achar esse valor, porque são grandezas proporcionais, certo? Voltando aqui para a nossa apresentação, nós temos agora que achar de centímetro por segundo para centímetro por microsegundo. Eu sei que o microsegundo é igual a 1 sobre 1 milhão, né? Esse micro equivale a 10 elevado a menos 6, por isso 1 sobre 1 milhão. Então, nós temos que 1 microsegundo é igual a esse valor aqui em segundos. Como que eu passo aí para a nossa fórmula? Nós temos 34 centímetros por segundo, 34.000, né? Dividido por 1 milhão, nós vamos ter aí um valor de 0,034 centímetros por segundo. Então, 340 metros por segundo equivale a 0,034 centímetros por segundo. Nossa, toda vez que eu quiser descobrir, então, eu vou ter que fazer esse tipo de conta. Para isso, você tem aí o Google, que pode nos salvar também nesse momento. Então, uma pesquisa rápida
no Google por converter ms, né, ó, para centímetro por segundo, é possível ter acesso ao calculador de conversão. Ao digitar 340, automaticamente a gente percebe, né, tem o resultado ali, que o valor em microsegundos, né, centímetro por microsegundo, é igual a 0,34, né? Santo Google nos ajudando mais uma vez aí. Bom, e para entender essa dinâmica, nós vamos ver mais uma animação. Observem isso aqui. Eu tenho aqui o envio do sinal e eu tenho a reflexão, né? Então, como que acontece? Vamos supor que o tempo de envio e a resposta, né, do momento que ele começou a enviar até o momento que ele começou a ouvir essa resposta, né, a receber esse sinal de retorno, vamos supor que levou um tempo de 1000 microsegundos. Como eu não quero saber o tempo de ida e de volta, apenas um dos tempos, eu divido por 2, né, que o tempo de ida é a mesma coisa que o tempo de volta. Por isso eu divido por 2, eu tenho 500 microsegundos. Como que eu faço esse cálculo então? Então eu tenho 500 microsegundos vezes a velocidade que nós calculamos, né, em centímetro por microsegundo. Certo é que nós temos então a distância de 17 centímetros, ok? Então nós temos 500 microsegundos vezes a velocidade do som em centímetros por segundo, né? Então aqui o tempo de resposta vezes a velocidade. Eu obtenho a distância. E se o objeto tiver mais próximo? Observe que vai acontecer de forma mais rápida, né? Então eu tenho aqui o tempo, vamos supor que nesse momento demorou 704 microsegundos. Divido por 2, eu tenho 352 microsegundos, que é um tempo aqui da reflexão. Jogando na fórmula, eu sei que 352 microsegundos pela velocidade representa que esse objeto está a 12 centímetros do sensor. É assim que funciona. Sobre as especificações técnicas do HC-SR04. Então, se vocês observarem aqui, o módulo possui 4 pinos. Um VCC, um identificado como TRIG, um identificado como ECO e um identificado como GND. Do que se tratam, né? Então, o VCC é a fonte de alimentação do sensor, na qual você vai conectar aí o pino de 5 volts do Arduino. Já o GND, você vai conectar também ao GND do Arduino. O pino trigger é a entrada do módulo trigger. É usado para acionar os pulsos de som ultrassônico. Então, ao receber um sinal, ele vai emitir aqui no transmitter, certo? E o pino eco vai fazer o quê? Produz o pulso quando o sinal refletido é recebido. Automaticamente, ao detectar que o sinal está sendo refletido, né, ele emite aqui o sinal pelo eco e a duração do pulso é proporcional ao tempo que levou para o sinal transmitido ser detectado. Então nós veremos mais à frente, aqui na apresentação, como que isso aí funciona na prática, tá? Sobre as especificações técnicas, nós temos aí a tensão de trabalho, ele funciona a 5 volts, uma corrente de trabalho 15 mA. Nós temos aí a frequência de trabalho de 40 kHz, alcance máximo teórico de 4 metros ou 400 centímetros. Na prática, a gente consegue uma coisa até de 3,3 metros, tá, pessoal? Isso foi de acordo com as práticas que eu fiz aqui em laboratório. Alcance mínimo 2 centímetros, então objetos mais próximos que 2 centímetros ele não vai detectar. E ângulo de medida aí de 15 graus na abertura do sinal. O sinal de entrada que ele precisa no trigger de 10 microsegundos de pulso TTL, e o sinal de saída ele vai fazer algo proporcional ao tempo, né, que demora para obter sinal refletido, aqui é a dimensão do módulo. Conexão e mecanismo de funcionamento. Então, se eu for aqui conectar esse HC-SR04 ao Arduino, observe que nós temos aqui a saída 5 volts do Arduino sendo conectada ao VCC, o GND do Arduino sendo conectado ao GND do módulo, e nós temos aqui o trigger e o eco sendo conectado às portas digitais do Arduino. É bem simples a conexão, acredito que vocês não terão problema algum
em fazer esse procedimento. Para entender, então, como funciona com base nessas últimas informações, aqui é o seguinte. Então, nós temos o módulo, temos 5 volts ligado ao VCC, GND ao GND do módulo. Primeira coisa, o envio de um pulso de pelo menos 10 microsegundos. Então, isso aqui o Arduino deve enviar para o módulo. Um pulso, né? Ou seja, você vai ligar no high, a porta do Arduino que estiver conectada ao pino trigger, por pelo menos 10 microsegundos, certo? Feito isso, ao receber esse sinal de 10 microsegundos como nível alto, o sensor transmite um sinal de ultrassom de 8 pulsos a 40 kHz. Ao emitir esse sinal, lembrando da especificação técnica, né, de 15 graus de ângulo de abertura, então nesse momento ele começa aí a enviar os dados, né? Então os 8 pulsos ultrassônicos viajam pelo ar para longe do transmissor, até encontrar aí um objeto. Enquanto isso, o pino eco muda para high, para começar a formar o sinal de retorno. Então, nesse momento que houve a transmissão, o pino eco muda para high e começa aí um contador de tempo no Arduino para ter uma ideia de quanto tempo demorou para o sinal retornar, né? Quando o receptor detectar o sinal de eco refletido, o eco muda para low. Então, ou seja, nós teremos calculado no Arduino quanto tempo o nível alto ficou estabelecido para depois mudar para low. Baseado nesse tempo, nós vimos que distância, né, é o tempo pela velocidade nós já temos, então essa distância nós vamos multiplicar pela velocidade para poder encontrar a distância, né? Então esse tempo nós vamos multiplicar pela velocidade para poder achar aí a distância do objeto. Então nesse momento, de acordo com a distância, né, vamos supor que deu 180 microsegundos. Mas como que é encontrado esse valor de 180 microsegundos? Nós temos o momento que eu recebi menos o tempo, né? O tempo que eu recebi menos o tempo que eu transmiti. Vamos supor que eu transmiti, no tempo era 200, né? E quando eu recebi era 380. 380 menos 200, eu vou ter o meu valor aqui de 180, certo? Dessa forma, eu consigo calcular o tempo de eco, perfeito? Lembrando que o tempo limite é de 38 milissegundos. Após esse tempo, se o receptor não detectar o sinal de eco, retornará low, né? Então nós teremos aí identificado que não há objeto à frente do sensor. Aqui nós temos um diagrama de tempo para facilitar a interpretação daquilo que nós vimos anteriormente. Observe. Trigger, mando aqueles 8 pulsos e nesse momento que eu mando os 8 pulsos com um certo delay, acontece o que? Observe de novo, mando os 10, depois mando os 8 pulsos. Nesse momento eu ligo com um certo delayzinho, né, o sinal de eco para receber. Então o tamanho do sinal de eco ele é proporcional à distância do objeto. Observe novamente. Mais uma vez, ó, trigger mandou, pô, começou a enviar o sinal, comecei a contar, na hora que eu receber, pum, opa, recebi o sinal de retorno, corto o pulso. Aqui demorou 180 microsegundos, né, a duração do eco. Como que eu acho então a velocidade? 180 microsegundos vezes a velocidade dividido por 2, eu tenho aí 3,06 centímetros, né, que foi calculada a distância. Ah, mas espera aí, naquele exemplo anterior você dividiu já o tempo por 2 para depois multiplicar. Sim, né? Fiz isso e se vocês observarem isso não muda nada, né? Observem aqui, se eu divido 180 por 2, eu tenho 90. Se eu multiplico ele por 0,34 vezes 0,34, eu continuo tendo 3,06. Mas espera aí, se eu dividir a velocidade por 2 e depois multiplicar por 180 também dá certo? Sim,
Olha aqui, ó, 0,034 dividido por 2 vezes o 180, também dá o 3,6. Isso acontece, logicamente, porque nós temos que aqui multiplicação e divisão dos mesmos itens. Então é indiferente a ordem que eu faço essa operação. Posso multiplicar, depois dividir, posso dividir primeiro e depois multiplicar. Então nós teremos sempre o mesmo valor, ok? Mas quer dizer então que utilizar esse sensor é só alegria, né? Não, temos problemas, né? Então, o que eu devo observar na hora de projetar, né, utilizando esse tipo de módulo? Bom, se o objeto está muito distante, nós não teremos retorno até aí, não é tão um problema, né? Simplesmente porque esse obstáculo está distante o suficiente para não ser detectado. Agora aqui pode ser já um problema. Então o plano do objeto está muito inclinado, então o sinal vai, ao tocar no objeto, vai ser refletido para uma posição que não vai ser onde está aí o nosso receptor, né? Então dessa forma não vai ser detectado. Há o objeto, mas ele não vai ser detectado, porque esse ângulo aqui está menor do que 45 graus. Você já começa a ter problema com isso, certo? Outra forma é de você ter um objeto muito pequeno à sua frente. Então, um objeto muito pequeno vai dificultar a reflexão do sinal e a detecção, né, por consequência, a detecção do objeto. Outra questão é você ter um objeto fofinho, né? Um objeto macio à sua frente, ou um objeto com formato irregular, também dificulta o cálculo aí da distância e reflexão para que o módulo funcione de forma correta. Bom, pessoal, esses são os itens que alguns sites que foram utilizados, né, como referência para montar esse material. Fiquem à vontade também para consultá-lo. Espero que vocês tenham gostado e agora, na próxima etapa, nós vamos ver isso aí na prática, né, através desse projeto lá no Tinkercad. Então aqui nós temos o Arduino e aqui nós temos o módulo HC604. Nós vamos ver como montar isso aí, como programar e como ver esse carinha funcionando, que eu acho que vocês vão ver a hora. Nos vemos lá. Até mais!